Bom dia, tudo bem, gente? Olha só, essas são as correções, tá? Da quinta e da sexta-feira que a tia não fez, tá? Deixou para fazer hoje, então vocês vão começar a aula fazendo a correção. Depois nós vamos ter, né, o vídeo, né, com a nossa aula online. Tentem entrar, tá bom? Depois eu vou botar um vídeo aí explicando como vocês têm que fazer para poder participar, tá bom? Então, a gente vai começar aí na revisão de geografia. Complete com as camadas da atmosfera. Então, gente, é em ordem, tá? Que vem primeiro, que vem por último. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, tá? Por favor, façam esse desenho para ficar mais bonitinho, tá bom? Mais bem explicadinho. Porque é assim que se apresenta na maioria dos livros e também na internet. Eu gostaria que vocês fizessem dessa forma. Numeral 2, assinale a fração correspondente à quantidade de água. A que você deve assinalar é a primeira, porque ela diz que é 1 de terra e 3 de água. Então, a terra dividida em 4 partes é essa proporção aí, tá? De terra e de água. E o número 3 está pedindo para explicar o que é a atmosfera. Se você botou uma explicação parecida, pode deixar. Mas se for uma explicação muito diferente, aí vocês vão ter que trocar, tá bom? Então, camada de gases que envolve a Terra e é retida pela sua atração gravitacional. Então, o que faz existir uma atmosfera é a força da gravidade, que atrai o ar, né, para a Terra. Então, forma aquela camada. Vê como a natureza é perfeita, né? É uma coisa muito legal da gente estudar. Então, essa aí foi a nossa revisão, tá? De geografia. De aula. Vamos para a revisão de casa agora. Então, ó, em casa, eu pedi para vocês pesquisarem num dicionário ou poderia também ser a internet, tá? Como a gente tem feito bastante trabalho online, coisa e tal. Então, eu quis deixar vocês bem livres em relação à pesquisa. Então, a hidrosfera é o conjunto das partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra. Então, é tudo que é líquido, tá, gente? Número 2. O que faz parte da hidrosfera? Rios, lagos, mares, oceanos, lençóis freáticos queiram ser água em estado líquido e salgada ou doce, ela é considerada parte da hidrosfera. Pesquisar e escrever como ocorre o ciclo da água na natureza. É aquele esqueminha que a tia Mariana falou, né? Chove, a água penetra no solo ou a água dos mares, rios, lagoas, evapora, forma as nuvens, chove de novo. Esse é o ciclo da água. Número 4, desenhe o ciclo da água na natureza. Aí vocês têm que pesquisar em algum lugar, até mesmo no livro tem. Se vocês precisarem de material de apoio, pode usar o livro. Vai lá no livro e dá uma olhada aí no ciclo da água na natureza, porque eu sei que tem a explicação. Aí vocês podem desenhar, pode ser um desenho simples, mas de preferência que vocês pintem o desenho para ficar uma coisa mais bonita, tá? Principalmente porque vocês vão usar para estudar. Então, quando a gente usa um material para estudo, tem que ser um material mais explicado, né? Tem que ser um material mais bem explicadinho para vocês entenderem, tá bom, gente? Não deixem de participar da nossa aula online. Vai ser bom para essa interatividade entre os colegas e também, né? Ver a minha beleza, tá? Não esqueçam disso. Sempre é bom participar, é bom estar junto com os colegas de turma, né? Vocês estão, assim, estudando em casa, mas esse contato vai ser bem especial. Agora, então, nós vamos para a nossa revisão de história. Lembrando que a revisão de história eu não mandei aula em casa, eu mandei uma revisão para vocês fazerem e vou mandar a correção hoje, tá? Então, aí no número 1, eu botei um texto, né? Um pedacinho de introdução falando, né? Dessa questão aí da colonização do Brasil, que a gente já falou também na sexta-feira na nossa aula online, que os índios eram muito difíceis de serem escravizados, eles não aceitavam, eles conheciam muito bem o território, entre outras coisas, então por isso eles tinham muita dificuldade de estar escravizando índios, então eles necessitavam de mão de obra, né? Então, quem foi que veio trabalhar nas lavouras? Foram os negros africanos. De que continente esses trabalhadores vieram?
do continente africano, né, que é lá do outro lado, que eram navios negreiros. Olha, eu botei a minha interpretação do que eu acho que é um navio negreiro, tá? Navio negreiro, para mim, é um navio, né, que fazia esse transporte dos negros do continente africano para o Brasil. Então, eu posso chamar esse navio que fazia essa locomoção de navio negreiro, tá? Letra D. Em quais estados brasileiros esses navios, né, desembarcavam para vender escravos? Gente, preste atenção numa situação. Aqui no Brasil, então, em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, existiam muitas lavouras, né? Bastante plantações nesses locais. Então, assim, os principais locais nos quais eles eram vendidos eram para esse tipo de serviço, né? A mão de obra nas lavouras. Então, são esses 3 lugares. Essa atividade não está no texto, essa resposta está no mapa que tem numa atividade, tá? Se eu não me engano, a página é 24. Mas se não for também, é uma que fala Brasil, África de todos, essa atividade. Vamos lá. Como os negros eram tratados? Gente, os negros eram tratados bem nessa época? Não, eles não eram tratados bem. Eles eram tratados como mercadorias, né? Eles eram vendidos, eles eram obrigar, né? Sem receber salário. Eles eram maltratados. Eles vinham de lá da África completamente desprotegidos. Eles vinham lá da África completamente, né? Sujeitos a pegarem uma doença, a qualquer tipo de tragédia, né? Eram separados dos seus filhos, viam seus maridos, suas mães, seus pais serem às vezes até mortos por causa dos maus tratos que eles recebiam, porque eles ficavam tão machucados dos castigos que eles levavam, que alguns chegavam até a morrer por causa disso, tá? Então eu botei essa minha resposta aí, mas vocês se colocaram diferente, de acordo com o texto também vai estar certo. Como é que a gente pode combater a exploração infantil? Gente, eu acho que fazer lei, regulamentar lei de trabalho infantil. Eu, na minha opinião, também acho que se as pessoas, né, começarem a entender qual a função da criança, qual a função do adulto, a gente também consiga, né, combater um pouquinho. Mas essa é uma resposta pessoal. Número 3 também, dê os direitos e os deveres, né, de toda criança. Então, bota 2 de cada que tá certo. Agora a gente vai falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa lei aí, gente, ela vai reger, né, o que cada criança tem de direito e de dever, assim como o adolescente também. O que ele tem que fazer de direito e de dever. Então, ECA se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? É importante vocês conhecerem seus direitos, mas principalmente seus deveres, para a gente construir, né, uma sociedade melhor, tá bom? Bom dia, essa foi a nossa correção. Façam a correção para não se embolar, gente. Beijinho. Tchau, tchau.